Olá pessoal, tudo bem? Estou eu aqui mais uma vez, já faz um tempo que não posto vídeo algum, não é? Também depois de tantos acontecimentos nesse Brasil, acontecimentos políticos, culturais, que realmente me desanimaram um pouco, né? Eu pensei, nossa, para onde caminhamos, né? Qual o sentido da gente fazer um material como esse, da gente tentar pensar um pouquinho juntos? Mas depois de passado o terremoto, a vida vai se reconfigurando, as coisas vão se recolocando e a gente vai enxergando, na verdade, aquilo que vai acontecendo e nosso papel é continuar, nosso papel é tentar contribuir de alguma maneira. Aí por isso estou aqui para filosofar um pouquinho, né, para que a gente possa filosofar, um vídeo para filósofos, né? Considerando que Antônio Gramsci diz que todo homem é filósofo. Nós sempre temos um pensamento, nós sempre temos uma reflexão, nós estamos sempre dentro da filosofia. Embora, se a gente pensar no Brasil atual, tem um certo filósofo que não é filósofo e está influenciando o pensamento político de direita e etc e tal, mas eu convido vocês a olharmos um pouquinho para a história da filosofia e tentar pensar a partir daquilo que alguém já pensou, porque nós sabemos, nós não temos a pretensão de que possamos começar do zero. Então a gente olha para aquilo que já foi desenvolvido e tenta pensar um pouquinho mais, tenta dar uma contribuição, sei lá se uma contribuição, mas a gente tenta pensar verdadeiramente a nossa realidade. Eu sou Luiz Fernando e estou aqui para pensar com você, para filosofar com você e hoje falando de baratas e borboletas, vida e morte. Vamos lá? Vejamos bem, vida e morte. Não é? Nós morremos, nós vamos morrer, nós somos cercados de morte. Não é? A morte é sempre aquilo que passa. E toda morte é grave. Né? Toda morte é preocupante. Quem morre é sempre um pedaço de nós, mesmo que eu não conheça. É humanidade. Né? Toda morte se torna importante, porque toda pessoa que morre é alguém, e é alguém para alguém. É pai de alguém, é marido de alguém, é filho de alguém, é amigo de alguém, é mãe, é filha, é tia, é madrinha, é colega, é professora, é advogada, é alguém que morre. Né? Então toda morte significa algo, ou deveria significar algo para todos nós. Não podemos relativizar e falar uma morte deve merecer nossa atenção, nossa preocupação, e outra morte não importa. Não é? Então, porque cadê o sentido de humanidade? E o que nós precisamos para viver cada vez mais, e a filosofia nos auxilia nisso, é resgatar esse sentido de humanidade. Fazer filosofia é nos tornarmos mais humanos, cada vez mais humanos. Então, uma primeira ideia é essa de que toda morte importa, toda morte é grave, toda morte significa algo para alguém. E muitas vezes nós olhamos apenas para aquilo que nos afeta mais diretamente no tempo e no espaço. Né? Então importa para mim a morte de quem eu conheço, da minha família, dos meus amigos, de quem está próximo. Mas e a morte do outro? Né? Até que ponto isso significa algo para nós que somos humanos, até considerando que a humanidade começa a se tornar aquilo que ela é, né? O ser humano se torna ser humano a partir do momento que dá atenção para os seus mortos. Começa a enterrar os seus mortos. E isso lá no início da nossa civilização, né? Lá no início, quando surge o Homo sapiens, aquilo que somos nós. Então aquilo que nos fez Homo sapiens é verdadeiramente essa atenção que nós damos. E de repente nós nos vemos numa realidade na qual nós podemos considerar qual morte vale mais. Você já parou para pensar nisso? E assim, quem morre é sempre humano, ainda que ninguém conhecesse. Ainda que fosse alguém que desaparecesse, ainda seria humano, seria uma morte importante. Aquele filme Perdido em Marte, se não me engano o título do filme é esse. Naquele filme nós vemos uma preocupação da humanidade em voltar até Marte para resgatar um indivíduo que ficou lá. Numa viagem científica dos astronautas e coisa e tal, ele fica lá. Então a humanidade se preocupa em como voltar para resgatar um. Então todo humano, toda a pessoa importa, toda morte importa. E daí é que eu quero pensar na morte de uma barata. Eu recentemente li o livro de
Clarice Lispector, A Paixão Segundo GH, e mexeu bastante comigo, vou ser sincero, né? Pensando um pouquinho na morte. Baratas morrem e não são humanas. Não estou dizendo isso. E diante de uma experiência que a personagem GH tem com uma barata, né? Nós podemos falar, uma barata, mas qual a situação, o que pode gerar? A personagem filosofa sobre toda a sua vida a partir de uma barata. E toda a sua vida passa no seu pensamento, né, diante dos seus olhos, em segundos nos quais ela está diante de uma barata. E ela mata a barata. Já dei spoiler, mas não vou contar até o fim, né? Mas ela mata a barata. E quando ela mata a barata, ela começa a pensar na própria vida, na vida em si. Não na vida dela, mas o que é viver, né? Existir, viver, etc. e tal. Ela, a personagem GH, é um ser humano que vive, ou seja, tem vida. A barata também tem vida. E ela tirou a vida da barata. E ela começa a pensar, como que uma vida tem direito de tirar outra vida? Ah, mas é uma barata. É lógico, mas se nós fôssemos todos baratas, possivelmente nós, e se nós pensássemos, possivelmente nós não pensaríamos dessa maneira. Por ser uma barata, pode matar que não tem problema. Mas a questão de vida. Vida é a mesma energia partilhada por tudo aquilo que é vivo. Seja por uma árvore, por uma barata, uma minhoca, um cachorro ou um ser humano. Só que nós passamos a considerar e valorar de maneiras diferentes aquilo que é vida, aqueles seres que são dotados de vida. Enfim, ela começa a pensar na morte da barata. E começa a perceber que a vida é algo muito mais do que simplesmente a vida dela própria ou a vida da humanidade. Né? Outros seres vivem, outros seres participam, partilham dessa mesma situação, dessa mesma energia de vida. E daí, o que eu quero trazer para a gente pensar com relação a esse exemplo e a essa situação na qual estamos? Não é? Nós consideramos muitas vezes que nós podemos lidar com a vida de outras pessoas. Quer ver um exemplo? Vamos pensar o seguinte: eu matei uma barata. Palmas para mim, sou um herói. Ah, tem uma borboleta. Eu vou lá e mato a borboleta. Nossa, eu sou o quê? Um crápula, sei lá, né? Um assassino de borboletas, não deveria ter feito, coitado, uma borboleta. Qual a diferença de uma borboleta para uma barata? Ah, mas barata é uma coisa nojenta. Eu fui pesquisar o que uma borboleta come. Então, assim, posso dizer que a borboleta não está muito mais longe do que uma barata. O que acontece é que a borboleta tem uma outra cara, uma outra beleza. Então é a beleza que nos atrai e não nos deixa também matar. Mas então a morte significa apenas algo que é visivelmente belo. Né? Se é feio, eu posso matar. Se é bonito, eu devo preservar. Então, é o visual que acaba delimitando um posicionamento ético. E o preocupante, daí essa ideia que eu quero trazer como central, é a ideia de que eu posso determinar vidas humanas que valem mais ou que valem menos. Então, a morte de um pobre não significa nada, mas a morte de um rico, uma personalidade, é exaltada e é reconhecida e etc. e tal. Eu acabo dizendo que a pessoa que se veste mal não tem importância no meio. E a pessoa que se veste bem deve ser preservada. Então nós acabamos, da mesma maneira como nós fazemos com barata e borboleta, a gente faz com a vida humana. E é esse o perigo. Até que ponto nós podemos determinar? Não tem sentido, não existe. É ficção eu poder determinar que eu posso matar uma coisa viva ou outra eu devo preservar. Só que nós acreditamos que não. Nossa racionalidade permite entender que uma vida vale mais que outra. Não é? Então é o característico de algo que vai determinar se ela tem ou não característica, enquanto característica física mesmo, que vai determinar se ela deve receber importância, deve ser considerada como importância, ou com importância ou sem importância. Então, é algo bastante preocupante.
E nós estamos ensinando isso para as nossas crianças na escola, nós estamos aprendendo isso com os jornais na TV, nós estamos vendo isso no jornal que está nas bancas, nós vemos isso nas reportagens diversas que estão aí na internet e assim por diante. Algumas vidas valem mais, então a vida de uma mulher vale menos, não é? A vida do negro vale menos, a vida do gay vale menos. E até quando nós vamos viver nessa ilusão de que a gente pode fazer isso? Mas tem um discurso que sustenta que pode. Então a questão é nós precisamos pensar verdadeiramente, não simplesmente aceitar e propagar e continuar levando adiante um discurso como esses. Mesmo um aspecto de beleza, né, ou daquilo que é belo ou não, é uma construção social. Não é? Não existe o belo em si que eu deva realmente cultuar, preservar ou defender ou algo assim, uma vida bela. Não, isso é construção. Qual é o modelo de vida, qual é o modelo de beleza? E nós acabamos, enquanto sociedade, determinando e determinados por esse conceito e acabamos levando a atrocidades. Né? E depois ainda tem gente, por exemplo, então, o que eu quero pensar. Algumas pessoas eu condeno, mesmo às vezes não tendo feito nada, mas ela tem cara. Vocês acreditam que uma juíza em Campinas chegou a relatar que tal pessoa acusada não tem características de um bandido? Mas aí, o que são características de um bandido? Não é? O que se quer dizer? Então, essas características de um bandido é uma construção social. E pensando-se no caso do Brasil, é uma construção social que vem de uma cultura patriarcal, machista, heteronormativa, de branquitude, né? E que vai excluindo aquilo que não faz parte do que ela considera como belo, do que ela considera como tendo de ter reconhecimento. Né? Então, assim, essa ideia de beleza que rege tudo e muita coisa, não tem sentido porque é uma construção, não existe em si mesmo. Né? E daí a gente acaba dizendo, se está na cadeia, é uma vida que menos importa. Mas quem define quem vai para a cadeia ou como vai para a cadeia não somos nós, a justiça definiu. Não é? Alguém julgou, ou ainda não, está esperando o julgamento, mas é um suspeito. E só por estar lá, por exemplo, muitas vezes nós consideramos, é uma vida que não importa. Mas é uma vida que importa. Em primeiro lugar, porque está nas mãos do Estado, o Estado tem de cuidar. Tem gente que critica os direitos humanos, mas critica porque não está tocando a própria pessoa, não é meu parente, não é meu amigo que está lá preso, então tudo bem se passar fome, se for maltratado, ou seja lá o quê, não deveria isso, não poderia receber aquilo, visita e nada disso, não poderia comer bem, teria que comer do lixo praticamente. Peraí, direitos humanos existem porque somos humanos e as nossas leis não podem estar acima dos direitos humanos. Mas muitas pessoas, muitas vezes nessa onda conservadora que assola o Ocidente, né, principalmente nesse momento, e o Brasil especificamente, nós passamos a considerar até que direitos humanos não deveriam valer. Né? Direitos humanos protegem bandido, que discurso mais pobre. Mas tem gente que continua propagando um discurso como esse. Pensando que nós conseguiremos combater. É pensando que nós conseguiremos mudar a situação, mudar de pensamento. É com as nossas crianças que a gente começa a mudança. Eu quero trazer então o pensamento de dois filósofos da contemporaneidade, e que até ideias que já citei em vídeos anteriores, mas eu vejo a necessidade de retomar. Primeiro, Hannah Arendt, quando fala da banalidade do mal. Então, se eu conseguir transferir a responsabilidade para alguém, eu não me preocupo em fazer o mal ou permitir que o mal seja feito. Então, se o bandido morrer na cadeia, não tem problema. Se não fui eu que matei, é o Estado, a culpa não é minha. Ou não fui eu quem pratiquei aquele ato e assim por diante. Ou então eu até assino para que ele morra, mas eu só assinei, não fui matar ninguém, né? É o Estado que matou, né? Pensamentos, ideias falaciosas, né? Que usam para convencer, mas que não tem fundamento. Então é banalizar o mal, não considerar o mal em si mesmo, porque eu posso transferir a responsabilidade para alguém. É nisso que nós possibilitamos acontecerem atrocidades como, por exemplo, foi o nazismo, ditadura militar no Brasil e ditaduras em outros
países, vamos pegar principalmente aí na América Latina, nossos vizinhos, nossos irmãos, né? E então, se nós não tomarmos cuidado e com essa banalização do mal, acabamos permitindo e praticando diretamente o mal. E é isso que nós podemos evitar com a filosofia. É isso, por exemplo, que Theodor Adorno fala no seu escrito Educação após Auschwitz. Ele diz assim: nós precisamos educar o homem desde criança para não permitir que ele chegue a ser um adulto e permita aquilo, por exemplo, que o nazismo fez. E será que nós estamos ensinando nossas crianças a não excluírem, a não acabarem com a liberdade do outro, a não considerarem o outro simplesmente pela sua cor da pele, cor de pele, ou pela sua orientação sexual, ou pela sua origem social? Será que nós estamos realmente educando nossas crianças para que elas não permitam algo como foi Auschwitz e o nazismo? Até que ponto nós estamos verdadeiramente fazendo isso? Até que ponto nós estamos contribuindo para com a humanidade? É essa dúvida que me resta, é essa angústia que fica. Para mim é uma angústia verificar que há crianças que condenam as outras a partir do que ouviram dos adultos. E esses adultos têm pensamentos que são baseados em falácias. E essas falácias são construídas socialmente, pelo jornalismo, pelas fake news e assim por diante. Então, é essa ideia, é isso que eu queria pensar. Mas vamos considerar a morte das baratas e das borboletas. Não significa considerar as baratas como humanas, mas significa olhar para as mortes que ocorrem e para as quais nós não damos importância, porque nós olhamos de modo diferente para as borboletas e para as baratas humanas. Essa é a minha reflexão para hoje. Deixo aqui o meu abraço e até a próxima. Tchau, tchau.